Para falar mais sobre esse assunto, eu vou conversar agora no estúdio de São Paulo, ele está lá já, com o psiquiatra Cristiano Nabuco de Abreu. Ele é coordenador de dependências tecnológicas do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo. Doutor, boa tarde. No Brasil, nós vivemos também esse problema, a exemplo do que ocorre nos Estados Unidos. Se fala até que 10% dos brasileiros já estão um pouco nessa faixa aí de não saber muito por que estão usando demais telefones, smartphones. É isso mesmo? Exato, Sidney. Para dizer a verdade, o que nós temos no Brasil talvez seja uma situação ainda subavaliada, mas no meu entendimento talvez até pior do que em alguns outros lugares. Se formos considerar hoje que a população mundial está estimada em 7 bilhões de pessoas, sendo 6,39 bilhões de pessoas com uma linha de celular móvel, ou seja, a tecnologia se faz presente já em localidades onde nem a água potável e nem o saneamento básico estão. Então, de uma maneira ou de outra, isso vem mudando drasticamente aí o comportamento das pessoas, Sidney. Toma uma ideia. Alguns depoimentos, a nossa produção fez um trabalho muito interessante mostrando o seguinte: um jovem na Argentina, ele disse, eu fiquei me coçando como um viciado porque eu não podia usar o celular. Um outro no Reino Unido disse, eu literalmente não sabia o que fazer comigo, porque eu não tinha acesso ao tablet dele. Eu queria que o senhor comentasse quais são os riscos de alguém ficar dependente a este ponto, de precisar, não é muito, de uma maneira assim, muito exagerada, ter o seu telefone nas mãos, por exemplo. Então, o que acontece na verdade é o seguinte: hoje estima-se que dependentes de internet seriam estimulados mais ou menos assim, estimados em 10%. Dependentes de telefone celular ou de iPhones, alguma coisa em torno de 20%. Então, o que acontece? Na verdade, essas pessoas, à medida em que começam a utilizar essa tecnologia, obviamente que ela cumpre inicialmente uma função recreacional. Mas, à medida em que o dia passa e essas pessoas começam a viver certas situações de desconforto emocional, como todos nós temos, algumas começam a recorrer à tecnologia como uma forma de se auto-anestesiar, uma forma de se medicar. Então, por exemplo, se eu tenho uma relação com alguém que me desagradou, me deixou chateado, eu vou lá para o telefone, eu navego. E o que a gente entende é que à medida em que você sistematicamente utiliza desse recurso, o seu cérebro começa a liberar dopamina, exatamente igual o que você já mencionou, no caso de usuários de álcool e drogas. Até que esse comportamento ele entra numa escalada a ponto do indivíduo não conseguir mais se sentir bem longe ou distante da tecnologia. Cristiano, se o senhor me permite, tem um outro fator também, esse já é clássico, né? O sedentarismo, né? Porque no passado você ficava diante de um ou dois aparelhos diferentes, às vezes um DVD ou a televisão. Hoje em dia, por exemplo, muita gente fica trabalhando horas e horas e horas, né, durante o dia ali sentado. Isso também colabora. Isso leva tristeza, angústia para as pessoas? Olha, o que nós temos observado é que, de uma maneira geral, isso está relacionado a quadros, por exemplo, de depressão, de fobia social, mas eu acho que o mais importante a gente mencionar aqui é que, por parte de pais, principalmente, cada vez é mais precoce a apresentação dessa tecnologia para crianças. Então, muitos pais se sentem orgulhosos, por exemplo, de falar, olha, meu filho ele sabe mexer num tablet, ou ele consegue trabalhar num telefone celular, e isso é motivo de preocupação, de consternação, porque a criança, de uma maneira ou de outra, ela não está preparada para lidar com essa tecnologia. O cérebro da criança ainda não atingiu a sua maturação, ou seja, ela biologicamente tem uma dificuldade maior de exercer o que a gente vai chamar de controle dos impulsos, também chamado de freio comportamental. Então, principalmente no caso desses jovens, a perspectiva ela é muito mais sombria, ela é muito mais perigosa, porque longe dessa observação, desse controle, elas tenderiam a ficar muito mais tempo então, Sidney.